Galera, Thor, Amor e Trovão chegou encerrando a fase 4 da Marvel, hein? Ao todo nós tivemos 6 filmes e eles foram, vamos dizer assim, bem polêmicos. Eu acho que essa foi a fase que mais dividiu a opinião, porque teve muita gente que curtiu, teve gente que não curtiu nada, teve gente que falou que a Marvel perdeu a mão, que o UCM tá indo de mal a pior. Por isso, nesse vídeo aqui, eu quero levantar a pergunta, hein? Qual o melhor filme da fase 4 da Marvel? Essa fase decepcionou? Foi ruim pra caramba? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a famigerada fase 4 da Marvel e eu vou fazer aqui a minha lista, hein? Segundo, é claro, a minha ordem de preferência. Por isso, já vai comentando aí embaixo a sua ordem de preferência que eu quero saber, beleza? Vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e pois é, como eu disse, a fase 4 da Marvel deu muita polêmica porque os filmes parece que começaram a seguir um caminho diferente do que a gente estava acostumado na fase 1, 2 e 3. E eu acho que a grande crítica que a galera tem, e eu também acho isso um pouco, é que parece que esses filmes não têm uma conexão entre si. Parece que os filmes não estão conversando, diferente do que a gente viu nessas outras 3 fases, que cada filme parecia ser um capítulo de uma grande história a ser contada, que culminou inclusive lá em Vingadores Ultimato. Por mais que essas novas produções tenham ali referências e leves conexões com o UCM, parece que elas não estão se juntando para contar uma grande história, como foi o caso da Saga do Infinito, com o Thanos sendo o grande vilão dessa saga. E de fato isso está acontecendo, mas será que isso é ruim? Será que não é bom também a Marvel procurar seguir outros caminhos? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Lembrando que eu só estou mencionando os filmes, tá bom? Não vou falar das séries da Disney Plus, que também fazem parte do CM, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou me atentar aos filmes, até porque as séries não se conectam tanto assim com os eventos dos filmes. Bom, na verdade nem os filmes se conectam muito entre si, mas você entendeu. Mas antes da gente começar, pessoal, já deixa o like no vídeo, curte porque isso ajuda pra caramba. E se tá assistindo aqui e ainda não é inscrito no Conversa de Nerd, se inscreve porque nós temos vídeos praticamente todo dia, muito conteúdo sobre Marvel, DC, muita coisa boa que eu tenho certeza que você vai curtir, hein? Estamos aí com mais de 2.000 inscritos, muito obrigado a todos que estão acompanhando. E se você não tá aqui, tá faltando você, meu, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, beleza? Mas sem mais delongas, bora lá! Uma coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que essa fase 4, ela foi a fase que mais deu liberdade para os diretores fazerem aquilo que eles queriam. Ou seja, imprimir nos filmes a sua visão sobre os personagens, sobre também a história que eles estão tentando contar. Porque as 3 primeiras fases do UCM tiveram ali o Kevin Feige comandando tudo, né, para que tudo se conversasse. E parece que agora, na fase 4, ele decidiu deixar os diretores trabalharem mais à vontade, deixarem a sua visão, contarem a história da maneira que eles quisessem. E isso, ao meu ver, é um ponto positivo, porque a gente não fica tendo sempre a mesma coisa, né? Embora muitos diretores que trabalharam nessas 3 primeiras fases falam que o Kevin Feige sempre deu liberdade, mas eu acho que agora na fase 4 ele deixou um pouco mais solto, porque de fato a gente tá vendo que as histórias não estão se conectando da mesma maneira que foi lá na Saga do Infinito. Então eu acho que isso é um ponto positivo, trazer diretores que tenham as suas visões e os seus estilos para o UCM, trabalhando os personagens e contando novas histórias. E essa questão da liberdade criativa tá tão grande que a gente não tem nenhuma fase 5 oficialmente anunciada. A gente tem alguns projetos que já foram anunciados, mas não mostra de qual fase eles fazem parte. Como eu disse, parece que tem várias coisas acontecendo, mas que elas não vão necessariamente se conectar e culminar em uma história somente. Por exemplo, a série da Miss Marvel, que já acabou e ela nem tinha sido anunciada dentro da fase 4. E o filme do Pantera Negra, que chega no final do ano e também não estava lá naquele cronograma de lançamento da Marvel Studios. Claro que a San Diego Comic Con vai acontecer muito em breve e pode ser que eles já mostrem ali qual vai ser o cronograma da fase 5 e talvez da fase 6, mas mais especificamente da fase 5. Ou pode ser que a Marvel realmente parou de querer dividir o seu universo em fases, porque viu que o caminho na verdade é deixar os diretores contarem suas próprias histórias e não necessariamente entrelaçar tudo. Alguns filmes podem ser mais episódicos e outros filmes podem estar mais conectados com a trama do universo principal. Isso é arriscado? Com certeza, porque o que a gente viu que deu certo foi justamente o universo conectado. Tudo se conversando ali, que culminou no Vingadores Ultimato, né? Que foi a grande resolução, épica pra caramba. Mas ao mesmo tempo também pode dar certo. O problema, na verdade, não está aí na supervisão, na coordenação do UCM. Eu acho que o problema está justamente no que os diretores fizeram e,
pior ainda, nos roteiristas desses filmes da Marvel, galera. E claro, o Kevin Feige que não quis intervir tanto, ao que tudo indica, e deixou a galera fazer umas coisas bem estranhas. Mas vamos lá, vamos para a ordem de lançamento, pessoal. O primeiro filme dessa fase 4, que sofreu bastante por conta dos adiamentos devido à pandemia do coronavírus, foi o primeiro filme solo da Viúva Negra, que na minha opinião começou muito bem, mas deixou muito a desejar com a trama. Não vou nem entrar na questão de efeitos especiais, que eu acho que todos os filmes aqui, com exceção do Eternos, tem muita coisa aqui que deixa a desejar em relação a efeitos especiais, né? Mas em relação à história, parece que Viúva Negra inicia querendo contar uma história sobre o tráfico humano, né? Sobre o tráfico de meninas. E de repente entra numa história mediana, com um vilão clichê. E tipo assim, era o último filme da Natasha Romanoff no CM. Era a última vez que a Scarlett Johansson ia ser essa personagem que estava com a gente desde o início do CM. Então era pra ter sido uma coisa muito épica. O primeiro ato do filme, principalmente os primeiros 10 minutos, é uma coisa que aponta pra um filme que vai ser muito épico. E aí quando ele chega no segundo e no terceiro ato, é uma coisa tão basicona, tão mais do mesmo que a gente já viu, que de verdade você sai do cinema bem satisfeito. É uma diversão? É. Aliás, todos os filmes da fase 4 são uma boa diversão, mas não são bons como deveriam ser. No caso, Viúva Negra era pra ter sido épico demais, galera. Era pra ter sido uma grande despedida. E não foi. E eu nem acho que isso se deve ao fato da Natasha já estar morta no CM e essa história se passar antes de Guerra Infinita. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que o problema foi como eles construíram essa história, beleza? Porque, de novo, se o roteiro tivesse caprichado mais, as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Eu ainda não consigo superar aquele momento que a Natasha coloca um uniforme branco por causa de simplesmente zero motivos. Na verdade, o único motivo que eu vejo era pra vender bonequinhos, porque aquele traje não tem função nenhuma. Eu achei que ia ser uma coisa furtiva, eu achei que ia ser uma cena de ação muito louca, uma sequência de ação mostrando todas as habilidades de espiã da Natasha lá no meio da neve e no fim não deu em nada, não serve pra nada aquele uniforme. E aí o filme termina com aquele gostinho de, tá, é só isso? O segundo da ordem de lançamento foi Shang-Chi. E aqui eu já acho que as coisas melhoraram bastante, porque nós temos novos personagens, novas ambientações, novos lugares dentro do CM, novos figurinos, e a gente tem finalmente os 10 Anéis aparecendo, e eles reinventaram, e na minha opinião foi uma maneira muito legal que eles acharam de retratar esses objetos místicos dentro do CM, para não ficar tão parecido com as Joias do Infinito, que acabaram de ser retratadas dentro do universo. Então eu achei que funcionou muito bem. O Simu Liu, que faz o Shang-Chi, mandou bem demais, muito carismático, e os personagens coadjuvantes também. Eu curti e eu acho que esse foi um grande acerto da fase 4. E aqui, ele é um filme que se conecta com o CM, mas não tanto. É mais as cenas pós-créditos. A trama principal do filme não tá diretamente ligada com uma grande coisa que a Marvel tá planejando. Pelo menos não dá pra gente entender por enquanto. Então Shang-Chi pra mim foi um grande acerto. Assim como o próximo da lista, que é Eternos. Podem falar o que for, mas eu curti Eternos pra caramba, pessoal. Eu acho que a gente precisava de um filme diferente da Marvel Studios e foi exatamente isso que a diretora Chloe Zhao entregou. Ela é uma diretora muito autoral, foi por isso que o Kevin Feige escolheu ela pra fazer, pra dar essa diferenciada. Eu sei que não agradou muita gente, mas eu curti porque foi diferente do que a gente estava acostumado. A escolha por paisagens naturais, que é uma marca da diretora, pra mim foi um grande acerto e combinou com os personagens que estavam sendo retratados. E acho que a maneira como eles constroem toda a trama desse filme, apresentando os Celestiais, apresentando os Eternos e dando aquele plot twist do final, que o grande vilão estava entre eles, e ainda deixando você com aquela dúvida, mas peraí, ele tá errado? Ele não tá totalmente errado, nem os Celestiais estão errados. É um grande acerto do filme, e você termina o filme falando, pô, não tem vilão, não tem vilão. A gente tem dois times com motivações plausíveis. Quem que a gente vai escolher? O filme também tem seus erros, é claro, mas no geral eu curti pra caramba e eu acho que a gente precisava de uma coisa diferenciada aí na Marvel Studios e foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente chega no quarto na ordem de lançamento, que foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que inclusive nem estava no calendário oficial de lançamentos da fase 4 quando a Marvel Studios anunciou, até porque é uma produção da Sony também. Mas galera, simplesmente esse filme não tem o que falar, né? Foi um crossover épico, envolve muita nostalgia, então é claro que ele foi um grande acerto. De novo, como eu falei aqui, quando esse filme lançou, eu assisti e fiz as análises aqui do canal. Ele tem muito furo de roteiro, tem umas coisas muito fraquinhas, umas coisas muito convenientes de roteiro, mas assim,
é um filme homenagem, é um filme fanservice. Eu acho que poderiam sim ter caprichado bem mais na história, inclusive várias das teorias dos fãs faziam bem mais sentido do que aquilo que a gente viu no filme. Mas pessoal, esse é um filme para você se desligar, você tem que entender mais ou menos o que está acontecendo. Tem uma história bem simples, bem boba em alguns momentos, porque eles queriam reunir os 3 Homens-Aranha e todos os vilões possíveis e imagináveis para fazer um grande crossover e mexer com a nostalgia de todos os fãs e também dos próprios atores. Então assim, foi um momento épico demais. Em termos de história, ele deixa a desejar em várias coisas, mas como o grande fanservice que ele é, ele se torna um dos melhores filmes dessa fase 4. E você se emociona e se diverte pra caramba, hein? Quem não ficou emocionado ao ver o Tobey Maguire voltando como Peter Parker, como Homem-Aranha, e o Andrew Garfield também chegando, cada um com a sua personalidade, a interação dos 3 Homens-Aranha, o Tom Holland com o seu jeito, e cada um ali com a sua maneira, com a sua abordagem de viver o Peter Parker, mas ao mesmo tempo eles ainda têm a mesma essência. Isso foi fenomenal demais, galera. E também porque o filme colocou o Tom Holland no patamar que a gente queria ver, né? Do Homem-Aranha clássico, Homem-Aranha tradicional, o Homem-Aranha independente. Então eu acho que esse filme é um dos melhores da fase 4. Na sequência tivemos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que embora muita gente achasse que esse filme ia ter muitas conexões com Loki e também com o próprio Homem-Aranha, teve ali uma história bem fechada retratando os protagonistas, Doutor Estranho e Wanda Maximoff. E na minha opinião é um filme bom, mas ele tem muitas falhas, vamos combinar. Principalmente a motivação da Wanda. Tem muita coisa que não faz sentido nesse filme. E até mesmo a questão do multiverso da loucura ficou resumida a basicamente um universo alternativo que foi a Terra 838, no qual a Wanda faz uma grande chacina, né? Eu acho que esse filme peca muito em mostrar o porquê que a Wanda tá do mal. Eles passam muito por cima sobre a questão da influência do Darkhold. A gente tinha visto uma heroína. WandaVision não estabeleceu a Wanda como uma vilã. E aí do nada, com alguns minutinhos de roteiro, eles colocam ela como essa vilã poderosa, disposta a matar um monte de gente que ela nem conhece. Então assim, o roteiro aqui falha miseravelmente em várias partes. O multiverso se resume, como eu disse, a apenas um universo, tirando aquela cena que eles estão transitando por vários, né? Mas até aí, isso é muito fácil de fazer, né? E também aquela conclusão da América Chaves conseguindo usar os seus poderes, controlar os seus poderes apenas por causa do discurso do Doutor Estranho. De novo, aqui o problema é do roteiro, hein? Porque o Sam Raimi, pra mim, faz um ótimo trabalho. Tem muitos momentos muito bem dirigidos. Em vários momentos parecidos com Homem-Aranha 2. Isso que é o mais louco. Até a própria ambientação lembra muito o universo do Tobey Maguire. Então, é um filme bom, mas deixou muito a desejar. E por fim, tivemos Thor, Amor e Trovão, que eu fiz aqui análises recentes no canal. E é aquilo, pessoal, é uma sessão pipoca que diverte, mas ficou pastelão e bobo demais para um personagem e para uma história que deveriam ser épicos nesse filme. Não surpreendeu, porque a gente já tinha visto basicamente a mesma coisa acontecer em Thor Ragnarok. Mas mesmo assim decepciona, porque era pra ter sido épico, era pra ter sido louco demais, era pra ter sido brutal. A gente tinha o Christian Bale no papel de um dos melhores vilões dos quadrinhos da Marvel e ficou nessa aventura fanfarrona. Mas era pra ter sido inesquecível, era pra ter sido um grande filme do Thor e ficou naquela mediocridade com piadinhas fora de hora e transformando o Thor num bobão. Falo mais uma vez, o Thor da fase 1 e 2 da Marvel é o melhor Thor do CM. Change my mind. Não vão conseguir me fazer mudar de ideia, porque o Thor dessas fases é o Thor mais parecido com o dos quadrinhos. É o Thor mais sério, é o Thor mais imponente. Agora o Thor piadista não me desce, galera, não me desce. Mas tendo dito isso, de todos esses filmes da fase 4 na ordem de lançamento, eu vou fechar aqui com a minha lista, o meu top 6, do pior para o melhor. Bora lá? Lembrando que eu já quero que você também comente a sua opinião aí embaixo. Qual que é o seu top 6 da fase 4 da Marvel, beleza? Os motivos pelos quais eu coloquei esses filmes nessa ordem já foram explicados. Mostrei aí o que eu gosto e o que não gosto em cada um dos filmes. Então vamos lá. Em sexto lugar, obviamente, fica Thor, Amor e Trovão. Em quinto lugar, Viúva Negra. Em quarto, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Em terceiro, Eternos. Em segundo, Shang-Chi. E em primeiro, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Porque, como eu disse, embora tenha suas falhas de roteiro, foi um fanservice muito épico. Foi um dos crossovers mais ousados, eu arrisco dizer. Então ele merece estar no primeiro lugar. E de novo, eu não odiei a fase 4. Eu acho que assim como a fase 1, 2 e 3, ela tem momentos bons e momentos ruins. Eu acho que o que está impactando é a falta de conectividade entre as histórias. Mas eu acho que é uma boa sacada para Marvel fazer
essa coisa mais desconectada para que novos personagens possam ser explorados e que os diretores possam fazer uma coisa mais independente, dentro do universo compartilhado, é claro, mas sem tanta conexão. O meu ponto, de novo, não é esse, mas sim como que esses roteiros falharam e como que alguns estilos, como por exemplo o do Taika, acabam desgastando o personagem ou então até mesmo estragando. Mas, assim como as outras fases, tem seus pontos positivos também. Mas, infelizmente, eu vou ter que dizer que até agora foi a pior. Mas claro, né, pessoal, é impossível a gente se agradar 100% com os filmes. Não só da Marvel, mas enfim, qualquer filme em geral. Mas essa aqui, pessoal, é a minha análise sobre a fase 4 da Marvel e o meu top 6. Eu quero saber o que você pensa, hein? Foi a pior fase da Marvel? Você acha que poderia ter sido melhor? Você curtiu essa falta de conexão entre as histórias para que cada história trabalhe os seus personagens? Ou você prefere que todas as histórias se conectem para uma grande saga como foi a Saga do Infinito? Quero saber a sua opinião, hein? E também já comenta aí o seu top 6, pô. Faz o seu top 6 que eu quero saber qual que você gostou mais e qual que você gostou menos da fase 4 da Marvel, beleza? Não vai embora sem deixar o like, curte o vídeo para ajudar aqui o canal. E se tá assistindo e ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, hein? Você viu tanto de coisa que a gente fala aqui sobre o CM, sobre os filmes e séries da Marvel. Tem muito conteúdo bom pra você, então se inscreve aí e ativa o sininho de notificações, beleza? Galera, muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.